Oi, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma dúvida que eu tenho percebido entre algumas pessoas, alguns cristãos, algumas pessoas que creem em Deus, têm tido a seguinte dúvida: é possível um crente ficar endemoniado? E eu já vou direto para a resposta. A resposta é não. Cristão, crente, aquele que crê em Deus, que crê em Jesus, aquele que acredita que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que crê, que acredita e que confessa com a sua boca, não pode ficar endemoniado. Por quê, Kelly? Porque quando nós acreditamos de coração e confessamos com a nossa boca, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criatura. O nosso espírito é recriado e nós nos tornamos um com Deus. Nós estamos ligados no espírito com Deus eternamente. Então não existe a possibilidade de o nosso espírito ser habitado, nós sermos templo de Deus, casa de Deus e também casa do maligno. Não, Deus é luz e nele não há treva nenhuma, então não existe a possibilidade de nós sermos templo do Espírito Santo e também templo do maligno. Então isso precisa ficar bem claro para todo cristão. Cristão não fica endemoniado. Agora, aí vem a pergunta: mas eu na minha igreja eu vi um cristão, a pessoa lá, X ou Y, que ficou endemoniada. Queridos, estar na igreja, ir aos cultos, não significa que a pessoa acredita, que a pessoa recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Tempo de estar participando de culto e de igreja não significa que a pessoa acredita. E nós nos tornamos um com Deus quando nós acreditamos no nosso coração e confessamos com a nossa boca. Crer, acreditar é diferente de concordar. Concordar é o que a gente chama de assentimento mental, é a pessoa dizer assim: é verdade, a palavra de Deus é verdade. É verdade, Jesus é filho de Deus. É verdade, Deus existe. Deus existe. Isso é um assentimento mental, é uma concordância. E uma concordância não é a mesma coisa que uma crença. Crença é você acreditar, você crer com o seu coração e aí você falar com a sua boca. E é crendo com o coração e confessando com a boca que nós nascemos de novo, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e nos tornamos um com Deus no Espírito e passamos a ser templo, casa de Deus, morada do Espírito Santo. Então são coisas diferentes. Nós precisamos entender isso. Então, assentimento mental, concordância, não é a mesma coisa que crer. Então, a pessoa que tem um assentimento mental, que concorda que seja uma verdade a palavra de Deus, e Deus existir, e Jesus ser filho de Deus, ela, como que eu falei, concordar, né? Que isso é verdade, é diferente de acreditar. Então, a pessoa que concorda não é a mesma pessoa que crê, que acredita. A pessoa que concorda, ela pode sim ficar endemoniada, porque ela ainda está no campo de acreditar, no sentido de concordar. Não é acreditar, é uma concordância, é diferente. Acreditar é crer de todo o coração. Então, sim, pode haver pessoas que estão participando na igreja e que ficam endemoniadas, mas aquela pessoa que acreditou de todo o coração e confessou com a boca, essa pessoa não tem como ficar endemoniada, porque, repito, ela é templo de Deus, morada do Espírito Santo, e Deus é luz e ele não coabita com trevas. Tá certo? Então nós precisamos ter isso muito claro. Nós precisamos entender que nós somos um ser em 3 dimensões. Nós somos um ser espiritual. A nossa essência é espiritual. Tanto é que quando a pessoa falece, o corpo fica ali, como se fosse, né, inerte, porque o espírito não está mais ali. Então nós somos de verdade, de fato, um espírito habitando nesse templo, nessa casa, por um determinado tempo aqui nessa terra.
Então, o nosso espírito nasce de novo em Cristo, crendo com o coração e confessando com a boca. Então, a pessoa que crê com o coração e confessa com a boca não fica endemoniada, porque é casa de Deus. Ok? Ficou bem claro isso? Espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar na descrição desse vídeo versículos que embasam essa informação, essa resposta que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, para que você possa meditar, para que tu possa meditar, pensar e ter essa convicção no teu coração. Porque se um cristão pensa que ele pode ficar endemoniado, ele ainda não entendeu quem ele é em Cristo Jesus. E isso faz muita diferença, porque se um cristão pensa que pode ficar endemoniado, ele vai viver com medo. Medo de se expor, medo de vergonha, medo do que pode acontecer. Ai, se eu ficar endemoniado, não, querido, não, querida. Crente cristão que crê com o coração não fica endemoniado se confessou a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Tá? Então isso precisa estar muito bem claro no nosso coração, na nossa mente, para nós estarmos seguros de quem nós somos em Deus, do que Cristo fez na cruz por nós. Não é mérito nosso, é porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então nós estamos eternamente religados com Deus através de Cristo Jesus. E a nossa identidade em Deus através de Cristo é de filhos amados. Nós somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. Quem habita em nós é o Espírito de Deus, ok? Cristão, crente, pode sim acontecer de ficar opresso, sufocado por conta de pensamentos, né, que o inimigo lança na cabeça e a pessoa recebe e aceita como se fossem pensamentos dela e acaba se tornando opresso, acaba às vezes ficando doente por conta dos pensamentos que chegam e a pessoa não discerne que aquilo não é pensamento dela, que não é da parte de Deus aquele pensamento, que aqueles pensamentos procedem do maligno. Então pode acontecer de cristão ficar, de pessoa crente em Deus, ficar assim opressa, pesada, cansada, como se fosse assim subjugada, né, com peso, mas endemoniada não. A partir do momento que nós começamos a renovar a nossa mente com a palavra de Deus, a partir do momento que nós gastamos tempo orando, gastamos tempo na presença de Deus, no relacionamento com Deus, a nossa mente vai sendo renovada e cada vez mais na caminhada do cristão, do crente, ele vai entendendo quem ele é, quem Deus é e vai se livrando, vai soltando os pesos e vai se livrando, digamos assim, dessas opressões, dessas setas malignas, desses dardos inflamados do maligno. Mas fique bem claro, endemoniado quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque creu, porque acreditou de todo o seu coração, porque crê, acredita de coração que Deus existe, que Jesus é Filho de Deus, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, essa pessoa não fica endemoniada. Essa pessoa é uma com Deus, é uma nova criatura, é templo do Espírito Santo, é morada de Deus, é um com Deus e não fica endemoniada, ok? Espero ter esclarecido isso e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guarde o seu coração. Tchau.